O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, esse é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram uma vara com a esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje uma memória que foi inserida recentemente no calendário litúrgico da Igreja. Maria, Mãe da Igreja. Esse título foi dado a Nossa Senhora oficialmente pelo Papa Paulo VI durante uma das sessões do Concílio Vaticano II, na conclusão da terceira para a quarta sessão. E esse título foi, de alguma forma, fonte de grande polêmica. Por quê? Porque os teólogos mais progressistas não queriam chamar Maria de Mãe da Igreja. Se vocês forem analisar as pessoas, os teólogos um pouco mais modernos, progressistas, gostam de chamar Maria de discípula de Jesus. Maria é um membro da Igreja. Maria é o modelo para a Igreja. Mas Maria faz parte da Igreja, ou seja, a cabeça é Cristo, ela é um dos membros. Como é que ela, sendo um dos membros da Igreja, vai ser mãe da Igreja? Seria um negócio assim um pouco absurdo, não é verdade? No entanto, havia uma outra corrente teológica de bispos no Concílio Vaticano II, que defendeu o título de Maria, Mãe da Igreja, e eles têm razão. Qual é a razão? A razão é a seguinte: Maria tem um relacionamento com Jesus que é único. Você não pode dizer que você é mãe de Deus. Você pode dizer isso? Não pode. Então, Maria é mãe de Deus, ninguém duvida disso. Por quê? Vamos explicar quem é Jesus. A maior parte das pessoas não entende quem é Maria, porque no fundo, não entendem quem é Jesus. Então vamos lá, vamos pôr as ideias catequéticas corretas no lugar. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo
é Deus. São três deuses? Não. Um só Deus. Em três pessoas realmente distintas. O Pai é eterno. O Filho é eterno. E o Espírito Santo é eterno. Acontece que, por um desígnio de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus criou para o Filho. O Filho eterno criou para si mesmo um corpo e uma alma no ventre da Virgem Maria. Então, um homem foi formado misteriosamente no ventre de Maria, e este homem é o Filho eterno de Deus. Ou seja, não é somente homem, é Deus. Deus igual ao Pai, Deus igual ao Espírito Santo, mas é também homem, igual a nós, em tudo, exceto no pecado. Então, enquanto Deus, esta pessoa que está lá, no ventre de Maria, é uma pessoa divina, e tem a natureza divina, enquanto Deus. Essa pessoa divina tem uma natureza divina, então ele, que é igual ao Pai em tudo, essa pessoa que está na barriga de Maria, chama Jesus, né? Ele pode olhar para o céu e dizer Pai. Jesus pode chamar a Deus de Pai, não por metáfora, não por poesia. Você pode olhar para o seu cachorrinho, pelo qual você tem carinho e afeto, e dizer, vem cá para a mamãe. Não está proibido, você pode fazer isso, mas você sabe perfeitamente que aquele cachorro não saiu do seu ventre. Estamos de acordo? Que você já não gerou aquele cachorro na sua barriga, que você está fazendo poesia. Você está chamando o cachorro de meu filho, vem cá para a mamãe, mas isso é no mundo do faz de conta. Ele não saiu da sua barriga, e nada vai mudar esse fato. Por mais carinho que você tenha, por mais amor que você tenha, não vai mudar o fato de que ele não é da sua natureza. Você é da natureza humana, ele é da natureza canina. Pois bem, Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, Jesus tem natureza divina. Ele é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Está claro isso? Ele é igual ao Pai, é igual ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina com uma natureza divina. Mas, como Deus criou para si, para o Filho, para a pessoa divina do Filho, Deus criou um corpo e uma alma, ou seja, uma natureza humana. Essa pessoa divina que está no ventre de Maria também tem uma natureza humana. Uma natureza humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Igual a nós em tudo quer dizer que Jesus ficava cansado, dormia, sentia fome, sentia sede, ficava alegre e ficava triste, sorria e chorava. Jesus igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então vejam só, quando nós olhamos para aquela criança no braço de Nossa Senhora, nós podemos fazer duas perguntas. Primeira pergunta, quem é? Segunda pergunta, o que é? Ok? Eu olho para o seu filho no seu braço
e pergunto o que é. Em linguagem do nosso dialeto cuiabano, a gente pergunta o que é esse, né? O que é esse? O que é? Vamos supor que seu filho esteja embrulhado. Amanheceu um dia especialmente frio em Cuiabá, coisa rara, está fria. Aí o filho está lá todo embrulhado, e você com aquele embrulho nos braços. Eu não consigo distinguir que ali tem uma criança, eu consigo ver que tem um pacote. Aí eu pergunto, o que é isso? Você vai dizer que é um bebê, que é uma criança, que é um ser humano. Mas eu posso perguntar também, quem é esse? O que é isso? É uma criança, é um cachorro, é uma abóbora, é uma melancia, entendeu? O que é isso? Aqui, quando eu pergunto o que é isso, você responde com a natureza. O que é isso? É uma abóbora, é um ser com natureza cucurbitácea. As abóboras, a classificação da abóbora, cucurbita. Então, a natureza cucurbitácea da abóbora faz com que ela não seja um ser humano. A natureza canina do seu cachorrinho faz com que ele não seja um ser humano. A natureza mineral de uma pedra faz com que ela não seja um ser humano. Um ser humano tem corpo e alma. Está claro isso? Então, quando eu olho para uma mulher e ela acabou de dar à luz, eu não pergunto o que é que você pariu. Não tem sentido nenhum. É ofensa. Se eu pergunto para uma mulher o que é que a senhora pariu, ela vai olhar para mim estranhamente e vai dizer, mas o que é isso? Não me ofenda. É evidente que uma mulher deu à luz a um ser humano, sim ou não? Só faltava agora ela ter dado à luz a uma abóbora. Não faz sentido nenhum. Então, eu não olho para Nossa Senhora e pergunto o que é que a senhora deu à luz, porque ela é de natureza humana, sim ou não? A Virgem Santíssima é humana, é uma criatura humana. A criatura humana gera um homem. Natureza humana. Agora, se eu perguntar para ela, se ao invés de perguntar o que é que a senhora deu à luz, que seria uma ofensa, e eu perguntar para ela quem que a senhora deu à luz, ela vai dizer, eu dei à luz à segunda pessoa da Santíssima Trindade. A palavra quem responde ao conceito de pessoa. A palavra o que responde ao conceito de natureza. O que é? Um homem, uma abóbora, um cachorro, uma pedra. Quem é? João, Maria, José, Antônio, Jesus. Esse quem é um quem divino. Quem é o conceito de pessoa. Em Deus existem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Ele? É o Filho. Quem é Ele que nasceu de Maria? Não é o Pai. Quem é Ele que nasceu de Maria? Não é o Espírito Santo. Quem é Ele que nasceu de Maria? Não é uma pessoa humana. Não, é um homem, mas não é uma pessoa humana. É um homem, mas é uma natureza, é uma pessoa divina. Então Jesus, se eu pergunto para Jesus, quem o Senhor é? Resposta:
a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho de Deus, único Filho de Deus que se fez homem. E se eu pergunto, o que o Senhor é? Ele vai responder, Deus. Ele vai responder, homem. Tem duas respostas para o que Ele é. Quem Ele é tem uma resposta só, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que Ele é tem duas respostas, Deus e homem. Perfeitamente Deus, igual ao Pai em tudo, perfeitamente homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Isso daqui, gente, a gente precisa ter as ideias claras, catequeticamente, senão a gente se perde. Até aqui estamos juntos? Eu sei que eu estou chovendo no molhado para muita gente que já sabe isso, mas você tem que ter caridade e paciência, porque tem gente que nunca ouviu essa explicação aqui. E se a gente não explica isso, que é fundamental para a nossa fé, o tempo todo, as pessoas terminam sendo católicos e não crendo naquilo que é o mais importante e o mais fundamental. Alguém tem que se dar o trabalho de explicar isso um dia. Vamos em frente. Este Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, Ele é o único homem, único, só Ele, unigênito, único. Ele é o único homem que pode olhar para Deus e dizer, eu sou verdadeiramente Filho de Deus. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, esse Filho divino e eterno, todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação, Ele desceu do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Deus se fez homem. Deus criou para si um corpo e uma alma. Acontece, porém, que esse único Filho de Deus quis que nós também, misticamente, misteriosamente, graciosamente, participássemos da sua felicidade no céu. Como que Ele fez isso? Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. A solenidade de ontem, Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, e Ele é derramado no seu coração pelo batismo, pela crisma, mas também em todos os sacramentos, e nas orações, quando você faz as orações bem feitas, e em vários momentos do dia o Espírito Santo vem de formas diferentes, mas sobretudo o batismo. Vamos concentrar aqui no batismo. Quando o Espírito Santo é derramado numa criança, o derramamento da água ali simboliza o derramamento do Espírito Santo no batismo. Aquela criança, pelo poder do Espírito Santo, fica unida ao Filho encarnado Jesus. E essa união mística, esta união misteriosa, esta união que nós não conseguimos explicar, a gente pode fazer uma comparação, a comparação de Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou a gente pode fazer uma outra comparação que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós somos um só corpo, Cristo é a cabeça. É uma comparação. Mas essa comparação, ela é especialmente feliz, porque ela diz que a igreja é o corpo misterioso de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Isso quer dizer que nós temos um corpo e uma alma. A alma é o Espírito Santo. É uma comparação. Está entendendo? É uma metáfora. O Espírito Santo é como se fosse a alma. A alma é que mantém o seu corpo todo unido. Tira a alma, que é que vira o seu corpo? Cadáver, se esfarela. Sim ou não? Se você tirar a alma do corpo, vira cadáver. Se decompõe. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo quer dizer o seguinte: Ele realiza a misteriosa função de unir cada batizado à cabeça que é Cristo. Qual é a função do Espírito Santo?
na unidade do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é grudar você com Jesus. Desculpa o palavreado assim, popular. Mas pelo Espírito Santo você está grudado com Jesus, e uma união, diz Santo Tomás de Aquino, uma união mais profunda do que a união dos membros do corpo. Ou seja, eu estou mais grudado com Jesus do que o meu dedo está grudado na minha mão. Quando a gente diz que a igreja é o corpo místico de Cristo, as pessoas têm a impressão de que é o seguinte: esse meu corpo aqui é que é corpo verdadeiro, o corpo místico é de mentirinha. Não, é o contrário. O corpo místico é uma união mais profunda, mais verdadeira, mais autêntica do que a união de um corpo. Eu estou mais unido a Jesus do que o meu braço está unido no meu corpo, minha perna está unido no meu corpo. Não é uma união física, é uma união mais profunda do que a física. É uma união mística, espiritual, profunda. Porque é uma união vivificadora. A alma está unida ao corpo, fica mais parecido agora. A alma está unida ao corpo, não está? A alma vivifica o corpo. Mas eu não posso, o dedo está unido à mão, mas o dedo não vivifica a mão. Está entendendo? É mais profundo. Então quer dizer que, de uma forma misteriosa, nós somos membros do corpo de Cristo. Agora vem, olhemos para a nossa Mãe Santíssima e perguntemos para ela: minha Senhora, de quem sois mãe? Ela diz: do Cristo, Filho de Deus. Mas a senhora é mãe só da cabeça ou dos membros também? Seria uma monstruosidade, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, que uma mulher desse à luz à cabeça e não ao restante dos membros. Maria é mãe do Filho único de Deus, que se fez homem. Deus só tem um único filho, e nós somos filhos se estivermos unidos a esse filho como membros do seu corpo. Você não é filho de Deus por natureza, você é filho do seu pai e de sua mãe por natureza. Filho de peixe, peixinho é. Você é filho de Deus por união mística, misteriosa, união da graça, do Espírito Santo, que derramado em nós pelo batismo, nos fez membros do corpo do Filho único de Deus. Então você daqui a pouco vai tomar café da manhã. Suponhamos que você vai comer ovos com bacon. O ovo é filho da galinha. O bacon é filho da porquinha. Mas depois que você comer, o filho da galinha vai se tornar filho de sua mãe e do seu pai, porque por natureza vai ser assimilado a você, sim ou não? Então aqui na minha orelha tem galinha, no meu nariz tem galinha, no meu queixo tem galinha, no meu dedo tem galinha. Na minha bochecha tem bacon. No dedão do meu pé tem bacon. Era filho da porca.
agora é filho do meu pai e de minha mãe. Vejam o que faz a alma une essas coisas num só corpo. Vejam o que faz o Espírito Santo nos une num só corpo de Cristo. Portanto, se o Filho eterno, única pessoa, pode verdadeiramente olhar para o céu e dizer que Deus é o seu Pai, por natureza, e pode esse único Filho também, única pessoa, pode olhar para a terra e olhar para Maria e dizer que ela é a sua mãe por natureza. Deus Pai é Pai por natureza divina, perfeitamente Deus igual ao Pai. Maria é mãe por natureza humana, perfeitamente igual à natureza humana de Maria. No caso de Maria, não precisa nem acrescentar que igual a ela em tudo, vírgula, exceto no pecado, porque ela não tem pecado, então não precisa nem isso. Então Jesus, uma só pessoa, tem duas naturezas, ele tem um pai divino, ele tem uma mãe humana. O pai gerou a sua natureza divina desde toda a eternidade. A mãe gerou a sua natureza humana aqui na história, no tempo, com um começo. Agora o Espírito Santo, derramado em nossos corações, quer nos assimilar, quer nos unir, quer nos grudar com Jesus, mais unidos a Ele do que o dedo a uma mão, pelo poder do Espírito Santo. E então eu posso agora olhar para o Pai do céu, porque Jesus nos ensinou isso, eu posso, e dizer: Pai nosso. Como? De um jeito diferente de Jesus, mas verdadeiro. Jesus é filho enquanto por natureza divina, nós somos filhos por graça, graça do Espírito Santo que nos une a Ele. Somos filhos no Filho Jesus. Ficou claro isso? Se eu sou filho de Deus no Filho Jesus, eu sou filho de Maria no Filho Jesus, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Portanto, todo mundo que é membro da igreja, todo mundo, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo total, o Cristo total, é filho de Deus e filho de Maria. Portanto, é muito oportuno, adequado, justo e santo chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Sei que foi cumprida a conversa, mas nós precisamos ter ideias claras uma vez na vida, porque senão a gente fica só dizendo as coisas de forma aproximativa, nebulosa, e a gente não entende como é que Maria é mãe da igreja. Ela gera a cabeça e gera também os filhos. Isso quer dizer que ela tem uma missão, ainda agora no céu, de gerar em nós o Cristo, porque o Cristo aumenta, o Cristo, veja, eu saí da barriga de minha mãe, mas eu não saí desse tamanho. Aumentou, não aumentou? Muito bem. O Cristo também aumentou. Durante os séculos, milhões e milhões de pessoas foram fazendo parte do Cristo, até chegarmos ao Cristo total, à plenitude, ao pléroma, o Cristo total, todos os eleitos, membros do corpo de Cristo. Enquanto isso não acontece, Maria tem uma função mística no céu, de ir gerando em nós o Cristo. Agora, isso ela faz através da ação do Espírito Santo, por isso a gente celebra Mãe da Igreja logo um dia depois de Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo é a alma, a gente pode usar essa comparação, mas pode usar uma outra comparação, é como se ele fosse o coração de amor, aquele amor ardente que bombeia a vida e irradia para todo o corpo. São Paulo diz uma frase chocante:
ele diz assim: não façais dos membros de Cristo membros de uma prostituta. Isso quer dizer que quando eu cometo pecado mortal, eu de alguma forma corto o meu relacionamento com o resto do corpo de Cristo, e aquela graça do Espírito Santo é perdida. Eu saio do estado de graça, não é assim que a gente diz? Você continua membro do corpo de Cristo enquanto estiver aqui nessa terra, mas você é um membro que está sendo comprometido, que está gangrenando. Por quê? Porque o oxigênio, os nutrientes, as graças do Espírito Santo, você está entendendo que estou fazendo uma comparação, uma metáfora, não estão chegando naquele membro que está em pecado, e aquele membro vai perecendo, vai morrendo, até um dia, o dia do juízo, quando você morrer, até o dia em que Deus nos livre, aquele membro precisa ser amputado e ir para o inferno. Nenhum membro do corpo de Cristo vai para o inferno. Que vai para o inferno os que foram amputados. Mas amputados por quê? Porque perderam de tal forma a vida da graça, que ali não tem mais retorno. Com a morte não tem mais retorno, não tem mais conversão. Então aquele membro podre é tirado. Vejam o que o Espírito Santo faz, ele faz com que nós sejamos membros do corpo de Cristo. E Maria, nossa mãe, tem um papel misterioso, místico, intercessório e meritório para co-merecer, co-redimir, estar junto conosco na redenção de Cristo, que Ele fez para nós, para que nós possamos então participar cada vez mais das graças do Espírito Santo e sermos cada vez mais membros do corpo de Cristo. Se nós olhamos para os santos, nós vemos que de fato eles são membros do corpo de Cristo, porque se comportam como Cristo. Quem é membro de verdade do corpo de Cristo? É aquele que se comporta como o Cristo, porque é um só corpo. Então nós ainda não estamos nessa plenitude que nós alcançaremos no céu, se Deus quiser, mas aqui na terra nós podemos progredir, podemos avançar, podemos melhorar, e isso nós fazemos com a intercessão da Virgem Maria. Eu peço desculpas pela homilia longa, mas ela foi catequética, e para a gente fazer as coisas catequéticas, às vezes a gente precisa de um tempo para ir destrinchando e elaborando as coisas. Nós vimos porque é que Maria é mãe da igreja, mas para entender que ela é mãe da igreja, nós precisamos primeiro entender que ela é mãe de Deus. Para entender que ela é mãe de Deus, nós precisamos entender quem é Jesus. Jesus é o único Filho de Deus que criou uma natureza humana para si, portanto, Ele é Deus verdadeiro, homem verdadeiro. Enquanto Deus verdadeiro, Ele é gerado pelo Pai na eternidade. Enquanto homem verdadeiro, Ele foi gerado na história pela Virgem Maria. Ela gera o Cristo. O Espírito Santo derramado em nossos corações nos faz membros desse corpo de forma mística. Se ela gerou o Cristo, seria uma deformidade que uma mãe gerasse a cabeça e não gerasse os membros. Então ela também, como ela é mãe de Deus encarnado, ela é mãe dos membros do Deus encarnado, que somos nós, Igreja. Maria, mãe da igreja, rogai por nós e gerai o Cristo em nós.